Bom dia, senhores operadores. Sou Nilson Almeida. Estou gravando a abertura do mercado brasileiro na Active Trades, utilizando os ativos BRA50 e mini dólar agosto de 22. Verificando aqui nessa minha análise informações para meus estudos para conseguir um certificado de agente autônomo de investimento, fazer uma prova para operar numa mesa proprietária e operar meu capital de forma mais responsável. Verifiquem os senhores que para negociar esses dois ativos derivativos em formas de CFD, contrato por diferença, numa corretora registrada no Brasil, vocês poderão, no link que está na descrição do vídeo, abrir uma conta e depositar valores em reais, fazer a conversão em câmbio para as contas internacionais e operar atualmente na plataforma internacional. Em breve, a Active Trades terá disponível para operar no Brasil em reais ativos de centenas de bolsas do mundo todo, mais de milhares de ativos e derivativos por CFD. Nesse caso aqui, verificamos que o mercado brasileiro tem essa tendência já confirmada, consolidada de desvalorização abaixo dos 100 mil pontos, e ontem, com a divulgação da inflação americana, ficou patente que a tentativa de fazer um pullback e voltar a uma posição favorável foi totalmente descaracterizada, fazendo com que a média agora, nos últimos dias, venha para o valor negativo. Então, verifiquem, nesse caso aqui, uma sequência de oscilações muito forte, porém, formando uma descendência já bem característica, tanto de média de 72, formato de cunha em diminuição da volatilidade, porém cada vez mais baixos valores, e agora nos últimos dias uma tendência desde a semana passada, em conformidade com a inflação, política monetária brasileira e internacional, voltar a um suporte que poderá ser rompido facilmente. Bem, a inflação americana de 9% ao ano é preocupante e o preço do petróleo não cede. Apesar da visita de Biden à Arábia Saudita, ainda continuamos com o agravante russo de reduzir o fornecimento de gás para a Europa e talvez num dos equipamentos reduzir a zero. Bem, veja bem, nesse caso, cada vez que passa o tempo para resolver o problema da guerra, torna-se patente que a situação do crescimento econômico mundial ainda está indefinido, ou seja, a recessão realmente é um horizonte muito próximo e talvez não seja tão curta de 1 ou 2 anos como alguns analistas já estão falando. Em relação à moeda brasileira, ontem, com a inflação americana, o mercado americano como um todo mostrou, o mercado de moeda americano no mundo todo mostrou oscilações semelhantes a essa, ou seja, durante o dia teve uma oscilação grande do índice americano DXY nesse sentido, ou seja, em 4 horas, entre a abertura da asiática e a abertura europeia, e depois mais 4 horas a abertura americana, que era a espera da notícia, houve oscilação muito grande da moeda. Então, no caso do real, ele se valorizou porque o DXY estava em queda. Nesse caso do DXY em queda, assim que saiu a notícia, pode-se verificar aqui, no momento exato da notícia da inflação, houve uma extrema valorização do real porque houve uma desvalorização do dólar em relação às outras moedas. Por exemplo, no caso do dólar euro, o patamar de 1 dólar por euro não foi rompido, ou seja, está muito resistente essa mudança de paradigma de proporcionalidade entre as duas moedas. No caso da moeda brasileira, ela mostrou uma certa resistência, acompanhando todas as outras moedas do mundo, que fazem parte do DXY, e no final do dia buscou uma recuperação, porém não é suficiente para dizer que, no caso uma desvalorização por causa da inflação americana, a perspectiva de novos juros, ou seja, de uma unidade cheia de 1%, no caso, e não 3/4, como estava entre meio e 3/4,
de pontos de aumento de juro, agora é patente que haverá um aumento de 1%, que seria um aumento recorde, acho que em toda a história do fundo. Bem, então vemos aqui uma métrica que eu utilizo, níveis de aceitação extremamente alongado, porém uma nova retração. Nesse caso, verificando o consenso, que é o ponto onde essa métrica encontra respaldo de todo o mercado, um ponto que foi durante a notícia foi a desvalorização do real, né? A valorização antes, né, da notícia, a valorização do dólar, e depois a desvalorização do dólar, consequente valorização do real. Agora nós temos esse pullback, um pullback muito forte para um dia, porém nada que impeça que essa moeda venha a se valorizar mais, ou seja, o real pode ter uma relevância em relação ao dólar na abertura da sessão, até formando um gap, como está mencionado aqui nesse ponto, que seria a mínima do dia. Então, nesse caso de leitura de abertura de mercado, na continuidade que o mercado fez, ele pode mostrar essa sequência ao fechamento, um gap de fundo, tá? Abaixo dessa média de 20, que é aproximadamente o ajuste, né? Vamos considerar o ajuste assim, ó, abertura, o range da abertura, o range de fechamento. Aqui o range de fechamento, tá? Mínima e fechamento. Abertura e máximo, mínimo e fechamento. Então o gap estaria apontado para cá. Bem, essa é a minha análise. Chama a atenção de vocês que sou um operador virtual, estou fazendo estudos, publico isso no YouTube imediatamente para que possa ser auditado por pessoas interessadas no meu trabalho. Chama a atenção de vocês que para negociar CFDs e derivativos você corre o risco de perder todo o seu capital. Faça uma gestão de risco consciente, procure estudar corretamente, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada na CVM. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente.